Você já parou para pensar que talvez, só talvez, o maior obstáculo entre você e o sucesso seja justamente a pessoa que você vê no espelho todos os dias? Pois é, eu também custei a acreditar nisso. A gente cresce ouvindo o que precisa, da oportunidade certa, do contato certo, da hora certa. Mas e se eu te dissesse que a hora é agora, e o certo é você? Não tem mágica, nem fórmula secreta escondida em algum cofre suíço. O verdadeiro ponto de virada está dentro da sua cabeça, entre os seus pensamentos. Escondido atrás das desculpas que a gente inventa para adiar o que deveria ter começado ontem. Mas eu não tenho tempo. Mas eu não nasci para isso. Mas minha vida é complicada demais. Adivinha? Todo mundo já usou essas frases. Eu também, mas chega uma hora que um mais cansa, né? Ele pesa, ele paralisa. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. Você não precisa ser um super Harry para vencer na vida. Aliás, esquece essa ideia de capa e poderes mágicos. O que você precisa mesmo é se dar permissão para evoluir, para crescer, para se tornar aquela versão de si mesmo que, no fundo, você já sente que existe. Só está escondida debaixo de camadas de medo, dúvida e auto-julgamento. Nesse livro, eu vou te levar por uma jornada. Mas não é qualquer jornada, é a sua. A viagem mais importante que você vai fazer não é para fora do país, mas para dentro de você. E olha, se prepara, porque quando a gente se encontra de verdade, não tem mais volta. É como se o mundo inteiro começasse a conspirar a favor. Você vai descobrir que o sucesso não começa na conta bancária, no cargo alto ou no reconhecimento dos outros. Ele começa no silêncio, no íntimo. No momento em que você decide que já não dá mais para viver no automático, a verdade é, você é o projeto mais importante da sua vida. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa esperar por ninguém. O sucesso não pede permissão. Ele só precisa de uma escolha. E essa escolha começa aqui. Então bora, respira fundo, segura firme e vem comigo. Porque o sucesso começa com você. Sempre começou. Só faltava você lembrar disso. Ei, você aí? Já ouviu a história mais importante do mundo? Não é a do herói dos filmes da Marvel nem da celebridade da moda. É a sua história. Isso mesmo. Aquela que começou no seu primeiro choro, passou por tropeços, tombos, recomeços, e que está prestes a viver o capítulo mais incrível de todos, a virada. Eu sei, tem dias que a gente se sente meio invisível, tipo o figurante do próprio roteiro, tudo igual, tudo morno, tudo mais do mesmo. Mas deixa eu te contar um segredo que ninguém te fala. Você é o personagem principal da sua vida. E sim, o enredo pode mudar a qualquer momento. Sabe quando? Agora. Não importa se você veio da roça ou da cidade grande, se cresceu no aperto ou no conforto, se foi julgado, ignorado ou desacreditado. Cada pedaço da sua trajetória tem valor. Cada cicatriz tem uma lição. Cada erro carrega uma pista do acerto. E sabe o que é mais doido? Mesmo com tudo que já passou, o melhor ainda pode estar por vir. Uau, né? Já reparou que as histórias mais poderosas são justamente aquelas que nasceram da dor, da confusão, do não vai dar certo? Pois é, a vida adora virar o jogo quando a gente menos espera. E quando você decide mudar o rumo, mesmo que seja com medo e tropeçando, o universo todo começa a sussurrar. Agora vai. Não se subestime. Você não é um rascunho. É uma obra em progresso. E não precisa ter diploma de perfeição para recomeçar. Só precisa dar o primeiro passo. Mas pode parecer pequeno, bobo, mas é assim que grandes jornadas começam. Com um passo torto, mas decidido. Sua história importa. Sempre importou. Talvez ninguém tenha te dito isso com firmeza ainda, mas eu tô aqui para te lembrar. Você carrega, dentro de si, tudo o que precisa para mudar o rumo das coisas. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Então olha para frente. Endireita a postura. Sente esse friozinho na barriga? É o sinal. A sua virada começa aqui. E quando ela começar, meu amigo, segura, porque vai ser bonito demais de ver. Esperando o sinal verde da vida. Spoiler, ele nunca vem todo aceso. Sabe aquela ideia de que você só vai começar quando tudo estiver perfeito? Quando tiver mais tempo, mês e dinheiro, mais motivação, mais segurança, mais qualquer coisa. Então, bem-vindo à armadilha das condições ideais. Eu já caí nela tantas vezes que, se fosse uma armadilha de verdade, eu teria virado especialista em como sair. E olha que ironia. Quanto mais a gente espera o momento certo, mais é o fode da gente. Parece até brincadeira do universo, a verdade é dura, mas libertadora, o momento perfeito. Não existe. É uma miragem, tipo aquelas que a gente vê em estrada quente, sabe? Você corre, 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 e nunca chega. Pork toda hora. Surge uma nova desculpa disfarçada de lógica. Agora não dá. Depois do carnaval?
quando o ano virar, e assim, puf, a vida passa, e você ainda está na arquibancada. Quer saber o segredo? Quem vence na vida não é quem espera, é quem começa mesmo com medo, mesmo sem ter tudo pronto, mesmo na bagunça. Porque a real é que o sucesso adora o improviso. Nasce no caos, floresce na dúvida e brilha no meio da confusão. Se eu tivesse esperado tudo se alinhar, talvez nem estaria escrevendo isso agora. Talvez eu ainda estivesse sentado, sonhando com a coragem que só viria. Sei lá, nunca, porque coragem não chega de limusine com tapete vermelho. Ela aparece no meio da bagunça, arregaça as mangas e diz: bora assim mesmo, e cá entre nós, você vai continuar esperando o clima perfeito, enquanto outros estão indo mesmo com tempestade? Na hora, a diferença entre quem realiza e quem adia tá na decisão de agir. E essa decisão é sua, sempre foi. Então, para de esperar o clima certo. Faz sol dentro de você. Vai com medo, vai sem saber tudo, mas vai. Porque quem começa imperfeito, termina extraordinário. E quem espera demais, bom, só assiste o tempo passar. Agora me conta, você vai continuar esperando o sinal verde da vira, ou vai entender de uma vez por todas que o sinal está dentro de você e já está piscando? Agora, sucesso não é lugar, é obra em andamento dentro de você. Por muito tempo eu achava que sucesso era um destino, tipo um ponto no mapa, com uma bandeirinha fincada lá no topo e um monte de gente batendo palma quando eu chegasse. Quase uma cena de filme, sabe? Mas a vida, sempre cheia de plot twists, me mostrou outra coisa. O sucesso não é um lugar, é uma construção interna. E olha, não tem Waze que te leve para lá. Só você, com suas ferramentas meio tortas, seus tijolinhos diários e aquela fé teimosa de que vai dar certo. Mesmo quando tudo parece meio capenga, a gente cresce achando que sucesso tem formato: casa própria, carro novo, grana no bolso, aplausos e likes. E não tô dizendo que isso é ruim não. Mas se por dentro você está vazio, nada disso preenche. É como decorar uma casa linda por fora e deixar o interior cheio de rachaduras. O verdadeiro sucesso começa dentro. É quando você se respeita. Quando tem coragem de dizer não pro que te afasta, e sim pro que te aproxima da sua essência. É quando você acorda com brilho nos olhos. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está em paz com quem está se tornando. E essa construção não tem prazo de entrega. É obra que nunca para. Um dia você sobe um andar, no outro precisa reforçar a base. Tem dia que a parede cai, tem noite que chove lá dentro e tá tudo bem. Porque quem constrói de verdade não desiste no primeiro vendaval. Quer um spoiler? Não tem linha de chegada. Tem evolução. Tem processo. Tem queda, tem volta por cima, tem você se descobrindo mais forte do que imaginava. E quando essa ficha cai, meu amigo, tudo muda. Você para de correr atrás de aprovação alheia e começa a correr atrás de propósito. Você troca a pressa por constância. E aí o sucesso, que parecia tão distante, começa a morar dentro de você. Então, se alguém te disser que sucesso é um destino, faz um favor, sorria, agradeça. E continue sua construção interna. Porque quem entende isso, já está anos-luz na frente. E agora me diz, está pronto para ser sua própria obra-prima? Bora construir. Porque a vida não espera. E se o papel principal fosse seu? Imagina só, a vida é um filme. O roteiro é cheio de reviravolta, drama, risadas, uns dias cinzas, outros coloridos. Agora pensa, quem está no papel principal dessa história? Será que é você mesmo? Ou tá só fazendo figuração no próprio filme? Pois é, essa pergunta me pegou de jeito um dia. E eu te confesso, por muito tempo, eu fui só espectador. Vivia no modo automático, esperando que algo, ou alguém, viesse resolver minha vida, me dar direção, me dar sorte. Mas adivinha? A sorte nunca apareceu. Quem teve que aparecer fui eu, por isso, Rode. Com a cara e a coragem, eu te faço um convite. Assuma o protagonismo da sua própria transformação. Sai de trás da cortina, dá um passo para frente e ocupa o palco que é seu por direito. Chega de terceirizar sua felicidade, seu crescimento, seus sonhos. Não dá mais para deixar nas mãos dos outros aquilo que só você pode construir. Sabe, aquela mudança que você tanto quer, ela não começa no próximo mês, nem na próxima segunda. Começa na próxima escolha, na próxima atitude, em você. E não, você não precisa estar pronto. Ninguém tá. O segredo é começar mesmo sem saber o final. É confiar no processo, mesmo com as pernas tremendo. Porque a vida sempre favorece quem se posiciona, quem se move, quem se escolhe. Você pode até ter vivido muita coisa até aqui, ter colecionado quedas, mágoas, dúvidas e desencontros.
Mas sabe o que é incrível? Nada disso te impede de reescrever o próximo capítulo. Absolutamente nada. E o lápis da sua história tá na sua mão. Então, olha nos meus olhos. Vai. Imagina que eu tô bem aqui na sua frente agora e escuta com carinho. A mudança que você procura não vem de fora. Vem de dentro. E ela tá só esperando você dizer: agora é comigo. A vida não precisa de mais coadjuvantes. Ela está carente de protagonistas corajosos, intensos, imperfeitos e decididos. E o mundo precisa de você inteiro. Então aceita esse convite? Vamos para juntos. Porque o primeiro passo já foi dado. Você tá aqui, lendo isso, sentindo aí dentro, que tá mais do que na hora de virar o jogo. E a melhor parte, esse filme ainda tá só começando. Capítulo 1, o espelho, que ninguém quer encarar. O poder do autoconhecimento. Vamos falar a real? A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se encaixar, agradar, impressionar. E esquece de conhecer a única pessoa que vai estar com elas até o último suspiro, elas mesmas. Pois é, pode parecer estranho, mas é verdade. A gente sabe mais da vida dos outros do que da nossa própria. Sabe o que o fulano fez ontem, onde a influencer viajou? Qual série está bombando? Mas e aí? Você sabe o que te move de verdade, o que te trava, o que te faz brilhar o olho de um jeito que não dá pra disfarçar? Autoconhecimento não é papo de guru nem modinha de internet. É a base de tudo. Sem isso, é como tentar montar um quebra-cabeça no escuro, com peças de outras pessoas misturadas no meio. Vai por mim. Você só começa a viver de verdade quando se entende, quando começa a escutar o que sua alma anda gritando, mas que você vive calando por medo, correria ou distração. E eu te entendo. Encarar a si mesmo não é tarefa fácil. Dá medo, dá vergonha, às vezes até raiva. Mas só quando você tem coragem de mergulhar dentro, é que começa a mudar fora. Porque não tem como construir uma vida leve se por dentro está tudo pesado. Esse capítulo é para isso. Te convidar a entrar na sua própria casa interior. Tirar o pó dos cantos, abrir as janelas e acender as luzes. Vai ser desconfortável? Talvez, mas vai ser libertador e necessário. Porque só quem se conhece de verdade consegue fazer escolhas conscientes, viver com propósito e criar uma vida que faz sentido, não para os outros, mas para si. Então, bora começar essa jornada de dentro? Pray for. Porque uma coisa eu te garanto, quanto mais você se conhece, mais poder você tem nas mãos. E quando esse poder acorda, meu amigo, não tem mais volta. Como você vai mudar, se nem sabe quem é? Vamos combinar uma coisa logo de cara, não dá para mudar de verdade se você nem sabe de onde está partindo. É tipo querer traçar uma rota no GPS sem marcar o ponto de partida. Fica tudo confuso, sem rumo, sem clareza. E aí, claro, bate o desânimo, a frustração, deixa pra lá. Mas olha só, quando você se conhece de verdade, tudo muda. De verdade mesmo. Porque aí você para de se sabotar, sem perceber. Para de repetir os mesmos erros de sempre. E começa a fazer escolhas, com consciência. É aí que o jogo começa a virar. Sabe o que eu descobri com o tempo? Que muita gente está tentando consertar o que está fora, sem nunca ter olhado para dentro. E sinceramente, isso é como tentar arrumar o cabelo olhando para o espelho dos outros. Não faz sentido nenhum. Se conhecer é se escutar. É observar seus pensamentos, seus medos, seus gatilhos, seus desejos mais loucos e suas crenças escondidas nos cantinhos da alma. É tipo acender a luz num quarto que você evitava abrir há anos. Dá medo, dá, mas também dá liberdade. E o mais louco de tudo, às vezes a gente passa anos tentando ser o que esperam da gente e esquece de ser quem a gente realmente é. E isso cansa, viu? Cansa demais. Mas quando você se olha com verdade, com gentileza, com coragem, aí sim começa a transformação real. De dentro para fora. Sem pressa, mas com presença. Então, se você está buscando uma mudança de vida menos na carreira, nos relacionamentos, nas finanças, seja lá onde for, o primeiro passo é parar e se perguntar: quem eu sou de verdade? E não vale responder com o que os outros dizem, hein? É a sua essência que está em jogo aqui. A verdade é que a maior revolução que você pode viver começa com um espelho e uma conversa sincera com você mesmo. Sem máscaras, sem filtro, sem medo. Só você, de frente com a sua verdade. E sabe o que acontece quando você se conhece? Você se escolhe. E quando você se escolhe, o mundo começa a te escolher também. Papel, espelho e silêncio. As ferramentas que mudaram minha vida. Vou te contar uma coisa que, quando descobri, me deu até um estalo na mente. Autoconhecimento não precisa ser complicado. Não precisa de retiro espiritual nas montanhas, nem de livros difíceis.
com palavras que a gente nem sabe o que significam. Às vezes, tudo que você precisa é de um caderno, um ouvido honesto e um tempo para pensar. Simples assim. Uma das coisas que mais me ajudaram foi o tal do journaling, que nada mais é do que escrever seus pensamentos. Isso mesmo, pegar papel e caneta, ou abrir uma notinha no celular e botar para fora tudo que tá aqui dentro, sem filtro, sem julgamento, só soltar. Parece bobo, mas é mágico. Quando você escreve, suas ideias se organizam, seus sentimentos se acalmam, e muitas vezes, você enxerga coisas que estavam escondidas no meio da bagunça mental. Outra coisa poderosa: feedback. Mas calma, não é para sair pedindo opinião para todo mundo não. É para ouvir quem você confia. Gente que fala a verdade mesmo que ela incomode um pouquinho, porque olha, às vezes a gente tá tão dentro do próprio caos que não vê os padrões que repete. E aí vem alguém e solta um cara. Você já percebeu que sempre foge quando as coisas ficam difíceis? E pá, a ficha cai. Feedback, quando bem dado e bem recebido, é como um espelho daqueles que mostram o que a gente não queria ver, mas precisava. E por fim, o que eu mais subestimei e hoje mais valorizo, a tal da reflexão diária. Tirar uns minutinhos, seja no fim do dia, no banho ou antes de dormir, para pensar: o que eu fiz hoje que me aproximou ou me afastou de quem eu quero ser? Pode parecer besteira, mas esse hábito muda tudo. É tipo um GPS interno, sabe? Voca começa a se localizar melhor no meio do caminho. Journaling, feedback e reflexão diária. 3 ferramentas que não custam nada, mas valem ouro. São simples, mas profundas. E o melhor, estão aí, ao alcance de qualquer pessoa disposta a se escutar de verdade. Então, se você está querendo se entender mais, se organizar por dentro e crescer de um jeito real, começa por aqui. Essas ferramentas podem parecer pequenas, mas, meu amigo, elas têm o poder de te levar muito mais longe do que você imagina. A voz que te sabota mora dentro de você e tá na hora de calar ela. Sabe aquela voz chata que vive dentro da nossa cabeça dizendo que a gente não é bom o bastante? Pois é, ela não cala a boca por nada. Às vezes ela vem baixinha, disfarçada de realismo, outras vezes ela grita, faz drama, bagunça tudo, e a gente acredita. Por muito tempo, eu achei que essa voz era minha amiga, que ela tava ali para me proteger, de errar, me manter com os pés no chão, mas quer saber? Era só o meu crítico interior, fantasiado de conselheiro, um sabotador bem treinado, que aprendeu a me derrubar com jeitinho. E olha, todo mundo tem seus sabotadores internos. Eles se escondem em pensamentos como: não vai dar certo, você vai passar vergonha, ninguém vai te levar a sério, pra que tentar? E por aí vai. Eles são astutos, rápidos e sabem bem onde cutucar, principalmente quando a gente está prestes a crescer. Mas aqui vai a virada de chave. Só dá pra calar essa voz quando você aprende a reconhecer ela. Quando você começa a observar seus padrões, suas desculpas de sempre, seus dramas repetidos. É tipo pegar um ladrão no flagra. Na hora que você ilumina o esconderijo, puf, ele perde o poder. E quer saber o que mais funciona comigo? Dar nome para essa voz. Eu chamo a minha de Dona Zica. Toda vez que ela começa com aquele papo furado, eu já solto. E lá vem a Dona Zica de novo. E isso, por incrível que pareça, me ajuda a não levar ela tão a sério. Porque no fim das contas, ela é só uma parte minha com medo. Medo do ar, de sair da zona de conforto, de viver o novo. Mas o novo só acontece quando a gente enfrenta. Quando alguém olha no espelho e diz: chega, não vou mais me sabotar. E aí você toma as rédeas da sua própria história. Um passo de cada vez, com coragem e consciência. Então, se hoje você quer mesmo crescer, realizar, conquistar algo diferente, o primeiro passo é calar o sabotador interno e começar a ouvir quem você realmente é. Porque dentro de você também existe uma voz forte, sábia, poderosa, menos só que ela anda meio abafada. Tá na hora de deixar essa voz brilhar. Porque quem se sabota se estagna, mas quem se escuta-o de verdade. E ó, você nasceu para voar, não para viver se escondendo dos próprios sonhos. Capítulo 2. Antrabado? Talvez o problema não seja o mundo, seja o freio que você nem sabia que puxou. Você já sentiu como se tivesse algo te segurando, te travando, te impedindo de ir além, mas sem saber exatamente o que? Tipo assim, você quer crescer, quer mudar, quer sair do lugar, mas parece que tem uma âncora invisível amarrada no seu pé. Estranho, né? Pois é. Eu também já me senti assim. E quer saber? Às vezes, o que mais nos trava não é o que está fora, é o que está dentro. É aquela voz escondida, aquele medo disfarçado, aquele "e se dar errado?", que fica rondando nossos pensamentos feito sombra no fim do dia.
O mais doido é que muita gente nem percebe que tá travada, porque segue a vida ocupada, fazendo mil coisas, pulando de tarefa em tarefa, mas sem sair do lugar. E como numa esteira, parece que está indo longe, mas está parado no mesmo ponto. Nesse capítulo, a ideia é simples: desenterrar esses freios internos que vivem sabotando sua jornada. Vamos dar nome para os seus travões, encarar os fantasmas que você evita, e descobrir o que realmente está por trás desse não consigo sair do lugar. E olha, não precisa se julgar por isso. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem uma travinha emocional, uma história mal resolvida, um medo do passado, ou uma expectativa do futuro que paralisa. A diferença é que alguns aprendem a encarar, enquanto outros continuam empurrando para debaixo do tapete. Mas hoje não. Hoje é o dia de abrir a porta, olhar para o que está ali escondido no cantinho e dizer: agora é entre eu e você. Porque quem quer mudar de vida, precisa primeiro entender o que está travando a engrenagem. E a boa notícia? Só de estar aqui, lendo isso, você já está destravando algo. Porque consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. Preparado para se encarar com carinho, mas com firmeza? Então, vem comigo. Vamos juntos destravar essa versão incrível de você que está só esperando ser liberada, as mentirinhas que a gente compra e vira verdade na cabeça. Você já parou para pensar que talvez o que te impede de crescer nem seja real, mas sim uma ideia que alguém plantou aí dentro, e você, sem perceber, regou, cuidou e deixou florescer? Pois é, essas são as tais crenças limitantes. E, olha, elas são sorrateiras. Chegam de mansinho, se instalam na mente como se fossem verdades absolutas, e quando a gente vê, pluft, já está vivendo uma vida inteira dentro da caixinha delas. E o pior, a maioria nem foi você que escolheu acreditar. Foi coisa que ouviu na infância, repetição de padrões da família, comentários soltos de professores, comparações com colegas, ou até aquelas piadinhas que machucam mais do que parecem. Tipo, dinheiro não dá em árvore. Você não nasceu para isso. Sonhar alto demais é perigoso. Fulano é inteligente, você é esforçado. E por aí vai. No começo, você até duvida, mas com o tempo escuta demais, acaba aceitando como verdade. E aí pronto. A crença se instala como se fosse uma regra do universo, tipo software rodando em segundo plano, te guiando sem você perceber. E sabe, o que é mais doido? A mente acredita no que é repetido. Ou seja, se você viveu uma situação difícil e ouviu algo negativo naquele momento, aquilo gruda com força. E aí, sem entender o motivo, você começa a se auto-sabotar e se encorrer, a não tentar porque no fundo acredita que não é para você. Mas deixa eu te contar uma coisa importante. Crença não é lei. Crença é só uma ideia que você repetiu tanto que virou seu modo de ver o mundo. E se foi construída, dá para desconstruir. Se entrou, dá para tirar. E se te limita, dá para libertar. O primeiro passo, reconhecer essas vozes. Sabe aquela frase automática que aparece na sua cabeça quando você vai fazer algo novo? Tipo, eu não sou bom com isso, vou fracassar, todo mundo vai rir de mim. Então, essa voz não é sua. É emprestada. Tá na hora de devolver, porque meu amigo, enquanto você acreditar nas mentirinhas que te contaram, vai continuar vivendo abaixo do seu potencial, e você merece mais, muito mais. Então vamos juntos descobrir quais são essas crenças, como elas se instalaram, e principalmente, como dar um tchau querido bem bonito para elas. É medo mesmo, ou só uma história que você criou? Medo é uma coisa danada. Ele pode te salvar de um perigo real, ou te prender numa prisão invisível por anos. A grande questão é: você sabe diferenciar o medo real do medo inventado? Porque, sério, eu já perdi boas oportunidades por causa de um medo que nem era meu de verdade. Medo de julgamento, de errar, de não dar conta. Medo de dar errado, medo de dar certo. Medo até de começar. E o mais louco, nada daquilo estava realmente acontecendo. Era só minha cabeça inventando uma novela mexicana cheia de tragédia que nunca chegou a acontecer. Medo real é quando você está diante de um perigo concreto, tipo um cachorro bravo vindo na sua direção, um carro em alta velocidade, um incêndio, um assalto. Nesses casos, o medo é útil. Ele ativa o modo sobrevivência e te protege. Agora, medo inventado é aquele que mora só na imaginação. É quando você vai tentar algo novo e já começa a ouvir a rádio mental do terror. E se ninguém gostar? E se eu fracassar? E se dar tudo errado? E se rirem de mim, meu amigo? Essa rádio é campeã em audiência e drama, mas se você parar e olhar de perto, vai ver que quase tudo que ela fala não passa de suposição, nenhum fato concreto, só pensamento viciado, carregado de insegurança e histórias antigas. A real
é que a gente vive fugindo de medos que nunca nem encostaram na gente. E isso trava, congela, encolhe, faz a gente aceitar menos do que merece, se esconder atrás de desculpas e desistir antes de tentar. Mas olha, quando você aprende a perguntar, isso é medo real ou só coisa da minha cabeça? Metade da batalha, porque o medo inventado perde força quando é exposto. Ele adora o escuro. Mostrou a luz, ele se assusta e some. Então da próxima vez que o medo bater a porta, respire e pergunta: tem um perigo aqui ou só um pensamento me? Na maioria das vezes, você vai perceber que pode seguir em frente. Com medo mesmo, mas consciente de que o perigo é imaginário. E quem aprende a reconhecer os medos inventados, ganha liberdade. Liberdade para tentar, para errar, para crescer, para viver. E não tem nada mais poderoso do que isso. O dia em que eu parei de me enrolar e me comparar, tá aí 2 ladrões de sonhos que andam de mãos dadas. A procrastinação e a comparação. Um te faz adiar, o outro te faz se sentir atrasado. E o resultado? Você trava. Fica ali, no meio do caminho, se culpando por não fazer e achando que tá todo mundo indo bem, menos você. Eu sei bem como é. Já me peguei 1000 vezes dizendo: segunda, eu começo. Só pra chegar à segunda e pensar, mas já, deixa pra amanhã. E o amanhã virava uma sequência de nadas. Enquanto isso, eu rolava o feed e via gente voando. E claro, minha cabeça começava: olha só como fulano é produtivo, como ciclano está feliz, como Beltrano já conquistou tudo, e eu, parado, me sentindo uma batata no sofá. A comparação é cruel porque ela mostra o palco dos outros e te faz esquecer dos bastidores. Você vê o brilho, mas não vê o cansaço, os tombos, o medo que o outro também sente. E aí você se sente pequeno, e sentindo pequeno, procrastina ainda mais. Tipo um looping mental que não te larga, mas teve um dia que virou a chave. Eu pensei: e se eu parar de olhar para a vida dos outros e começar a focar na minha? Mas devagar, mesmo tropeçando, foi aí que comecei a dar passinhos simples. Coisas pequenas mesmo. Tipo levantar e fazer uma tarefa chata. Ou escrever 5 linhas. Ou simplesmente desligar o celular por 1 hora. E sabe o que aconteceu? Eu saí da inércia. E sair da inércia é o começo de tudo. Procrastinação morre quando você age, nem que seja só um pouquinho. E perde força quando você entende que cada um tem seu tempo, seu caminho, sua bagagem. O que vale mesmo é você contra você de ontem. Então aqui vai o convite. Troca a cobrança por compaixão. Troca o eu devia por eu posso. Chocar. O olha onde o outro chegou, por olha onde eu comecei. E vai, um passo de cada vez. Com leveza. Com verdade. Com foco no seu caminho. Porque no fim das contas, quem vence não é quem corre mais, mas quem para de travar e segue, mesmo com medo. E isso, meu amigo, você já pode começar agora. Sem esperar a segunda. Sem esperar ninguém. Capítulo 3. Virada começa no sim mais difícil. O que você diz pra você mesmo? Chega uma hora em que a gente cansa. Cansa de empurrar com a barriga, de fingir que tá tudo bem, de viver no modo repetição. A vida vai dando sinais, uns sutis, outros na voadora menos, e aí vem aquela pergunta que cutuca lá no fundo. Será que não tá na hora de mudar? E lembro direitinho do dia em que essa pergunta me encarou. Não teve música épica de fundo, nem luz divina entrando pela janela. Foi só eu no meu cantinho com aquela sensação chata de que tava vivendo pela metade. Tudo no automático, tudo sem graça. E aí, pá, vai o estalo, ou eu mudava, ou continuava preso em mim mesmo. Mudar assusta. Mudar dói. Mudar tira a gente da zona de conforto. Que de conforto, sinceramente, às vezes não tem nada. Mas sabe o que é mais assustador ainda? Ficar parado. Continuar onde não se encaixa mais. Viver o mesmo dia por anos, e chamar isso de vida. Não, a decisão de mudar não precisa vir num momento grandioso. Muitas vezes, ela nasce no silêncio. Naquele instante em que você pensa: eu mereço mais do que isso. E não tô falando só de dinheiro, status ou aplauso. Falando de leveza, de paz, de viver com propósito. Tô falando de acordar com vontade, e não com peso no peito. A verdade é que a mudança começa muito antes da mudança. Começa na mente. Num sim tímido, mas decidido. Num chega dito com firmeza. Num olhar sincero pro espelho. Dali, as coisas começam a se movimentar. Pequeno, lento, quase imperceptível, mas real. Então, se você tá lendo isso aqui, não é à toa. Talvez essa seja a sua hora de virar a chave. Talvez você esteja um pensamento, um só, de uma nova realidade. A decisão de mudar é sua, e é agora. O dia em que o incômodo gritou mais alto que o medo, tem um momento na vida da gente que é impossível ignorar. A qual ponto de virada onde tudo dentro da gente grita:
chega, é quando a dor de continuar do mesmo jeito fica mais insuportável do que o medo de mudar. Eu vivi isso. E olha, não foi bonito não. Foi no meio da bagunça, do caos, da frustração entalada na garganta. Não teve trilha sonora, mas teve lágrimas, silêncio e aquele aperto no peito que só quem passou sabe. A sensação de estar cansado de si mesmo, sim, de carregar uma versão que não combina mais com quem a gente quer ser. Por fora, tava tudo mais ou menos, mas por dentro era como morar num quarto escuro com a luz piscando e a esperança apagada. E foi ali que eu entendi. Ou eu fazia alguma coisa por mim, ou ia passar o resto da vida reclamando de tudo sem sair do lugar. É engraçado como a gente aguenta, né? Aguenta um trabalho que sufoca, um relacionamento que esgota, uma rotina que consome. A gente se acostuma com pouco, com quase, com mais ou menos, mas chega uma hora que não dá mais. O corpo avisa, a mente trava, a alma implora. E esse é o momento do basta. Não precisa ser dramático, nem barulhento. Às vezes ele vem calado, mas firme, como um sussurro que diz: daqui eu não passo mais. E quando isso acontece, meu amigo, é como se uma porta se abrisse dentro da gente. A coragem, mesmo com medo, começa a aparecer, a vontade de viver, o novo empurra o velho para fora. E tudo muda, porque, no fim das contas, a dor de continuar sendo quem você não é, pesa mais do que o esforço de se tornar quem você pode ser. E mudar, apesar de assustar, é um alívio, quando o fardo de ficar igual já está te esmagando. Então, se esse texto chegou até você agora, talvez o seu basta esteja batendo na porta. E se estiver, ouve. Não é o fim. E um começo diferente, um começo mais seu. Não é sobre estar animado, é sobre estar comprometido. Olha, se eu ganhasse R$ 1 cada vez que eu ouvia alguém dizer: estou sem motivação para começar, já estava morando na beira da praia, tomando água de coco, escrevendo esse texto de uma rede, a verdade é que motivação vai e vem, igual visita inesperada, aparece quando quer, some do nada e nem avisa. E se a gente depender dela para fazer as coisas acontecerem, lascou, vai viver empacado, esperando um empurrão que nunca chega. Foi aí que eu entendi uma coisa que mudou o jogo. Não é sobre motivação, é sobre compromisso. E compromisso com você mesmo. Sabe aquela promessa silenciosa que a gente faz lá dentro? Tipo, eu vou sair dessa, eu vou mudar de vida, eu mereço mais, então, isso é um compromisso. E compromisso não depende de ânimo, não depende do clima, nem se o céu está azul ou se o trânsito travou. Compromisso é decisão. Pura e simples. E quer saber? Ter compromisso com os outros é fácil. Você vai no trabalho mesmo sem vontade, faz favores, cumpre horários, mas e o compromisso com você, com seus sonhos, com sua saúde, sua paz, sua evolução? Esse é o mais importante. E aí é o que a gente mais quebra, quando você entende que assumir responsabilidade por si mesmo é um ato de amor próprio. Tudo muda. Você para de esperar sentir vontade e começa a agir porque prometeu para si. Porque sabe que cada passo dado, mesmo pequeno, é um voto de confiança no seu próprio futuro. Tem dias que dá preguiça? Tem dias que a mente tenta te sabotar, dizendo só hoje não? Tem, mas aí você lembra, não é sobre estar empolgado, é sobre estar comprometido. E quando você se compromete, nem a montanha-russa emocional te tira do caminho. Então, se hoje você está sem motivação, tudo bem. De verdade, mas faz mesmo assim. Faz por vontade. Faz porque é isso que você merece. E nunca se esquece, quem cumpre o que promete para si mesmo, constrói uma vida que vale a pena. Mesmo nos dias nublados, o segredo tá nos detalhes, o poder invisível dos pequenos hábitos. A gente vive achando que para mudar de vida precisa fazer uma revolução. Tipo acordar num dia comum e já querer virar um monge, empresário de sucesso, maratonista e autor best-seller, tudo junto. Mas deixa eu te contar um segredinho que mudou minha vida. Não é o gigante que transforma, é o pequeno que persiste. Isso mesmo, o que muda seu destino não é o que você faz de vez em quando, é o que você faz todo dia, mesmo que pareça bobo. É aquele hábito simples que vai se repetindo, até virar parte de quem você é. Foi só quando eu parei de querer dar saltos e comecei a dar passinhos diários que as coisas começaram a andar. E não foi mágica, mas foi mágico, porque tem uma força absurda escondida na consistência. Quer ver? Beber mais água, dormir um pouco mais cedo, ler 10 páginas por dia, caminhar 20 minutos, anotar uma ideia, fazer uma gratidão. São coisinhas pequenas, eu sei, mas essas coisinhas acumuladas se transformam numa vida totalmente diferente. Sabe aquele ditado, de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, eu costumava rir disso. Hoje, eu vivo isso, porque quando você repete algo positivo, você
programa sua mente, educa seu corpo e fortalece sua identidade. Pequenos hábitos consistentes são como sementinhas invisíveis que você planta no dia a dia. No começo parece que nada está acontecendo, mas um belo dia, brota, e aí você percebe que construiu uma base forte sem nem perceber. O segredo não está na intensidade, está na constância. Está em fazer mesmo sem vontade, mesmo na correria, mesmo cansado, porque o hábito não precisa ser perfeito, ele só precisa ser feito. Então, se você está esperando um momento ideal para começar algo grande, para começar pequeno, começa hoje e continua. Porque quem insiste em algo bom por tempo suficiente, inevitavelmente se transforma. Capítulo 4. O jogo começa na cabeça, porque a mentalidade muda tudo. Já percebeu que tem gente que, mesmo com tudo contra, consegue dar a volta por cima? E tem gente que, mesmo com tudo a favor, vive reclamando e empacado? Pois é, a diferença não está na sorte, nem no dinheiro, nem nas oportunidades. Tá na cabeça, tá na mentalidade. E isso me pegou de jeito quando caiu a ficha. Não é o que acontece com você que define sua vida menos. É como você interpreta o que acontece. Uau, né? Dá até um bug no cérebro. Eu achava que era vítima das circunstâncias, que minha vida só ia mudar quando o lá fora mudasse. Mas a virada só veio quando eu percebi que o verdadeiro lá fora começa aqui dentro. No jeito como eu penso, reajo, enxergo e escolho, mentalidade é como uma lente. Se ela estiver suja, embaçada ou torta, você vai ver tudo distorcido. Vai achar que não é capaz, que é tarde demais, que sucesso é coisa dos outros. Mas se essa lente for clara, ajustada, bem cuidada, aí sim o mundo muda de cor, e o que parecia impossível começa a fazer sentido. Não é exagero dizer que mentalidade é tudo, porque ela é o ponto de partida, é o filtro, é o motor. E o que decide se você vai levantar ou desistir, aprender ou reclamar, crescer ou ficar parado. E o melhor, ela pode ser treinada, reprogramada, transformada. Sim, senhor, você não está preso a um jeito de pensar, você pode escolher outra rota mental. Esse capítulo é justamente para isso. Te mostrar o poder que você tem nas mãos. Ou melhor, na mente. Porque quando você começa a pensar diferente, você age diferente. E quando age diferente, tudo começa a mudar. Então bora juntos ajustar essa lente, alinhar o GPS interno e dar aquele upgrade na sua mentalidade. Porque, de verdade, o que te separa da vida que você quer não é um milagre. É um novo jeito de pensar. Cabeça fechada não cresce, mas cabeça aberta voa. Sabe quando a gente tenta aprender algo novo? Dá ruim logo de cara, e já pensa, isso não é pra mim. Pois é, isso aí tem nome, mentalidade fixa. E ela é uma verdadeira ladra de sonhos. Vai sugando a nossa energia, nos convencendo de que a gente nasceu com um teto e que dali não passa. Durante muito tempo eu vivi com esse tipo de pensamento. Achava que talento era dom, que inteligência era sorte, e que algumas coisas simplesmente não eram do meu perfil. Resultado? Travava em tudo. Desistia antes de tentar de verdade. E ainda achava que estava sendo realista. Olha só, a ironia. Mas aí, conheci a tal da mentalidade de crescimento. E caramba, foi tipo abrir uma janela numa sala escura. Descobri que não é sobre ser bom de primeira. É sobre querer melhorar. É sobre ver erro como aprendizado e difficulty como degrau. Quem vive com mentalidade fixa pensa assim: eu não consigo. Não sou bom nisso. Não adianta tentar. Agora, quem começa a cultivar uma mentalidade de crescimento, manda essa. Eu ainda não sei, mas posso aprender. Tá difícil, mas isso faz parte do processo. Cada erro me ensina algo novo. Percebe a diferença? Não é só papo bonito. É a base do sucesso em qualquer área da vida. Porque quando você acredita que pode evoluir, o mundo deixa de ser ameaça e vira oportunidade. E aí, meu amigo? O céu é o limite, e nem ele precisa ser o fim. A boa notícia? Mentalidade é treinável. Não é algo que vem pronto de fábrica. Você pode mudar, ajustar, desenvolver. E quanto mais você pratica esse novo jeito de pensar, mais ele vira o seu jeito natural de ver o mundo. Então, se você quer crescer, conquistar mais, viver com mais leveza, Kamika por AI, reprograma sua mente. Sai do modo travado e entra no modo expansão. Porque quem acredita que pode aprender, não se limita. Vai e cresce. E surpreende. Muda a chave aqui dentro, e o mundo lá fora responde. Eu sei, parece papo de filme de autoajuda, mas escuta, quando você muda sua forma de pensar, tudo ao seu redor começa a mudar também. E não tô falando de mágica não, tô falando de percepção, atitude e energia. Sério mesmo. Parece que o mundo gira diferente quando a cabeça gira primeiro.
Durante muito tempo, eu achava que as coisas só iam melhorar quando o lá fora mudasse, quando a grana entrasse, quando as pessoas me entendessem, quando a sorte batesse na porta, mas aí percebi, nada mudava porque quem precisava mudar era eu, aqui dentro, na mente, no olhar. Aí fui fazendo uns testes, comecei a trocar o porquê isso está acontecendo comigo, por o que eu posso aprender com isso. Troquei o não consigo por como posso tentar diferente. Troquei o isso é o fim, por talvez seja só o começo, disfarçado. E, cara, bum, tudo começou a mudar. O jeito que você pensa molda a forma como você enxerga a vida. Se sua mente está cheia de reclamação, crítica, negatividade, adivinha o que você atrai? Mês to mês. Agora, se você começa a olhar com mais clareza, mês graded out, mês abertura, o mundo devolve isso com juros. Não é que os problemas somem, viu? Eles continuam lá, mas quando sua cabeça muda, você para de ser esmagado por eles e começa a crescer com eles. Você reage diferente, você escolhe melhor, você se posiciona. E aí, o cenário em volta começa a se alinhar com essa nova vibe que você criou. Pensa comigo. Se sua mente é o filtro da sua realidade, quanto mais limpa e ajustada ela estiver, mais leve e nítido o mundo vai parecer. Simples assim. Simples assim. Poderoso assim. Então, se você quer mudar sua vida, seus resultados, seus relacionamentos, suas chances, começa pela mente. Muda o interno, que o externo acompanha. Não é sobre forçar, é sobre ajustar. E quando você ajusta, tudo começa a fluir. Mente vencedora se constrói no silêncio do dia a dia. Quer saber? O segredo das pessoas que se destacam não é talento, não é sorte, não é mágica, é repetição. Each time é aquele esforço diário, às vezes invisível, que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Fortalecer uma mente vencedora não acontece de uma hora para outra. Não tem botão de ativar a mentalidade top, mas tem pequenas atitudes, simples mesmo, que, feitas todo santo dia, vão moldando sua cabeça como um escultor molda a pedra, devagar, mas com propósito. Uma das coisas que mais funcionam para mim é começar o dia com intenção. Nada de sair correndo igual doido, pegando o celular, antes mesmo de escovar os dentes. Eu respiro, agradeço e penso, como eu quero me sentir. Hoje, parece besta, mas isso muda a energia da manhã. Você sai do piloto automático e entra no modo consciente. Outra prática que não abro mão é escrever. Chama, como quiser, journaling, diário, caderno da cabeça. O que importa é tirar os pensamentos do turbilhão mental e colocar no papel, dá clareza, dá alívio, dá direção. E o melhor, você começa a se entender melhor. E não tem como falar de mente forte sem falar de visualização. Todo dia, mesmo que por 2 minutinhos eu fecho os olhos e me imagino vivendo a vida que eu quero, com detalhes, sentindo como se já fosse real. Isso alimenta meu cérebro com possibilidades. E o cérebro, meu amigo, trabalha com o que você alimenta. Tem também a tal da autoconversa. Já tentou prestar atenção no que você fala para si, mesmo ao longo do dia? Eu fiz esse teste e quase caí para trás. Tanta crítica, cobrança, comparação, um festival de negatividade. Hoje eu me policio, me elogio, me trato bem, porque mente que apanha o dia todo não cresce, ela se esconde, e claro, consistência. Não adianta fazer tudo isso uma vez e depois largar. Mente vencedora é como músculo. Precisa de treino contínuo. Nos dias bons, a gente fortalece. Nos dias ruins, a gente prova que tá forte. Então, se você quer uma mente que aguenta o tranco, que não desiste fácil, que levanta rápido, começa com o básico, repete o essencial, respeita o processo e segue firme. Porque a mente, quando bem cuidada, vira aliada. E quando ela está com você, ninguém te segura. Capítulo 5, Corpo, Energia e Foco. O trio que te faz andar quando o mundo curta e parar. Tem uma coisa que aprendi na marra, e talvez você já tenha sentido isso também. Não dá pra ter mente forte num corpo fraco. Pode até tentar, mas uma hora a conta chega. O cansaço derruba, a cabeça trava, e a motivação some, igual Wi-Fi ruim. Aí você começa a achar que é falta de disciplina, quando na verdade é falta de energia. Sim, energia, a gasolina invisível, que move sua mente, suas ações e seu humor. E adivinha de onde ela vem? Do seu corpo, do seu templo, da sua máquina de viver. Só que o que muita gente ignora é que essa máquina precisa de cuidado, presença e intenção. Não é só levantar, comer qualquer coisa e sair atropelando o dia. Tudo começa no corpo. Se você dorme mal, come qualquer coisa e vive estressado, não tem foco que aguente. Não adianta ter 1000 ideias se seu corpo não acompanha. E isso vale para tudo, para produzir,
para se relacionar, para empreender, para sonhar grande e fazer acontecer. E olha, eu já tentei forçar meu foco no cansaço. Já virei noites, pulei refeições, engoli ansiedade com café forte, mas, no fim, tudo isso só me deixou mais lento, mais reativo e mais longe do que eu queria. Foi aí que entendi. O foco não nasce da pressão, ele nasce do equilíbrio. Quer clareza mental? Cuida do seu corpo. Quer presença no agora? Recarrega sua energia. Quer produtividade de verdade? Aprende a se respeitar. Porque foco de verdade é consequência de um corpo bem alimentado, uma mente descansada e uma energia bem direcionada. Esse capítulo aqui é para te mostrar como alinhar esse trio poderoso menos corpo, energia e foco, para que você pare de lutar contra você mesmo e comece a fluir com mais leveza, mais presença e mais resultado. Então bora entrar nesse papo com o corpo inteiro, a mente aberta e o coração curioso, porque depois que você entende como essa engrenagem funciona, fica impossível voltar para o modo zumbi. Mente de aço não, aguenta em corpo de pano. Não adianta nada querer pensar como um campeão se seu corpo está funcionando igual uma bateria. Fraca de cellular. É impossível manter uma mente forte quando o corpo está pedindo socorro. E olha, eu falo isso com propriedade, viu? Teve uma fase em que eu queria ser super produtivo, focado, cheio de clareza e criatividade. Mas eu mal me alimentava qualquer coisa e vivia sedentário. Resultado? Cabeça travada, energia no chão e vontade zero de fazer qualquer coisa. Um combo perfeito pro caos. A real é que nosso corpo é a base de tudo. Ele é o chão firme que sustenta nossas ideias, nossas emoções e nossos planos. E se esse chão está rachado, a casa mental desaba rapidinho. Pode até ter bons pensamentos, mas eles não vão longe se a estrutura não estiver segura. É como querer correr uma maratona com o tanque vazio. Não tem como. E não tô falando que você precisa virar atleta, nem fazer dieta maluca. Tô falando de coisas simples, tipo respeitar o sono, se hidratar, mover o corpo, respirar com consciência, pequenas atitudes que fazem uma diferença gigantesca. Quando o corpo tá bem, a mente agradece. Você pensa melhor, sente melhor, age melhor, as ideias fluem, o humor melhora, o foco volta a sorrir para você. E o mais legal? Isso se espalha. Você começa a perceber que, quando cuida de si, por inteiro, tudo ao redor começa a entrar no ritmo. Então, se você está se sentindo mentalmente cansado, desmotivado, confuso, não comece pelo cérebro, comece pelo corpo. Dá atenção para essa máquina maravilhosa que te carrega todos os dias, alimenta, move, descansa. E aí sim, você vai ver como a mente vai junto, cheia de gás e clareza. Porque no fim das contas, mente afiada mora em corpo cuidado, e quando os dois trabalham juntos, meu amigo, nada te segura. Você tá sem motivação, ou só tá rodando com um tanque vazio, vamos ser sinceros. Às vezes a gente se cobra tanto por não ter energia, foco ou disposição, mas esquece de olhar para o básico. E quando eu falo básico, tô falando de sono, alimentação e movimento. Os 3 combustíveis invisíveis do sucesso que a gente vive, deixando para depois, por muito tempo. Eu achava que o problema era a falta de disciplina. Mas sabe o que era? Falta de energia mesmo. Eu queria funcionar no modo turbo, mas vivia dormindo mal, comendo qualquer coisa e passando o dia sentado. Aí a mente pedia foco, o corpo pedia socorro, e eu não entendia por que tudo estava travado. Vamos comicar. Pelo sono, não tem como ter clareza mental, bom humor e criatividade se você dorme mal. Dormir bem não é luxo, é necessidade. É no sono que o corpo se recarrega, a mente se organiza, as emoções se equilibram. Dormiu mal, o dia seguinte já começa com o freio de mão puxado. Agora pensa na alimentação. Cara, comida é combustível direto pro cérebro. Se você vive de café, açúcar e processados, não dá para esperar foco e disposição. É tipo colocar refrigerante no tanque de um carro, não vai render. Começa aos poucos, né? Mais água, mais comida de verdade, menos besteira. E o resultado vem, e como vem. E por último, mas longe de ser menos importante, o movimento. O corpo foi feito para se mexer. E quando você se movimenta, libraneja limpamente, melhora o humor. Não precisa virar marombeiro, nem correr 10 quilômetros. Uma caminhada já muda tudo. É sério, já testei nos piores dias. Funcionou. Quando você junta esses 3, sono bom, alimentação de verdade e movimento diário, menos algo mágico acontece. Você não só tem mais disposição, como sua mente fica mais leve, mais rápida, mais criativa. As ideias voltam a fazer sentido. O ânimo reaparece, a paciência aumenta,
a produtividade flui. Sucesso não vem só de esforço, vem de energia bem cuidada. E isso começa nas escolhas simples que você faz todo dia. Dormir mais cedo. Comer melhor. Levantar e se mexer. Pequenas ações, grandes viradas. Então, da próxima vez que se sentir sem foco, sem força ou sem rumo, antes do Say Cooper, dá uma olhada no seu tanque, porque talvez o problema não seja você. Talvez você só precise reabastecer. Foco na vida real. Técnicas simples que funcionam mesmo quando tudo tá uma zona. Olha, se foco fosse vendido em potinho, tava todo mundo milionário e produtivo. Mas como não é, a gente precisa aprender a domar essa mente que vive pulando de galho em galho. E foco de verdade não é ficar concentrado por 8 horas sem piscar. Isso é tortura. É saber direcionar sua energia para o que importa, sem se perder no caminho. E sim, dá para fazer isso com técnicas simples, que eu mesmo testei no meio do caos da rotina. Nada de método mirabolante. Viu? É coisa prática, pé no chão, que funciona pra gente real. A primeira que me salvou várias vezes foi a técnica Pomodoro. Já ouviu falar? É assim, você foca por 25 minutinhos em uma única tarefa, só uma, hein? E depois faz uma pausa de 5 minutos. Parece bobo, mas é milagroso. Dá aquele gás inicial que a gente precisa para começar, e começar é metade do caminho andado. Outra que virou regra aqui é o tal do bloqueio de distrações. Quando quero produzir de verdade, eu desligo as notificações. Coloco o celular longe, às vezes até no modo avião, e deixo só o que preciso na minha frente. Porque vamos ser sinceros, o celular é o ladrão de foco, número 1 da humanidade. Ponto. Também aprendi a usar uma coisa simples que ninguém dá valor. Lista de 3 prioridades. Todo dia, eu escolho 3 tarefas que precisam ser feitas. Só 3. O resto é bônus. E isso já muda tudo. Dá clareza, da direção, e evita aquele sentimento de fiz 1000 coisas e não adiantei nada. E uma que parece até mágica, começar pelo mais difícil. Sim, logo de cara. Aquela tarefa que você vive empurrando com a barriga, faz primeiro. Depois dela, o resto parece até leve. Porque a verdade é que o que suga nossa energia não é a tarefa em si, é o peso mental de ficar adiando. Por fim, uma dica de ouro que pouca gente leva a sério: respeita seus ciclos. Tem gente que rende mais de manhã, outros à noite, descobre o seu melhor horário e aproveita ele. Contudo, forçar produtividade fora do seu ritmo é pedir para se frustrar. Então é isso. Foco real não é perfeição. É intenção. Não é fazer muito, é fazer o que importa. E produtividade de verdade é aquela que te deixa em paz, não esgotado. Quer focar mais e se sentir produtivo de verdade? Começa simples, ajusta aos poucos e se respeita no caminho. Porque no fim das contas, quem faz o básico com consistência já está anos-luz à frente. Capítulo 6. Menos gente que soma. Os relacionamentos que te levam pra cima ou te puxam pra baixo. Vamos falar de gente? Porque olha, não tem como crescer sozinho. E também não tem como crescer direito se você tá cercado de quem só te afunda. Já percebeu isso? Eu demorei pra entender, mas entendi. As pessoas ao nosso redor têm um impacto direto na nossa energia, nos nossos pensamentos e até nas nossas decisões. É como se fossem espelhos vivos, sabe? Ou te ajudam a enxergar o melhor em você, ou só te lembram do que você quer deixar pra trás. E o mais curioso, às vezes a gente tá estagnado, sem saber o porquê. E quando olha com calma, vê que está cercado de gente que só reclama, critica ou vive presa no passado. Aí não tem mentalidade que aguente. A gente absorve tudo sem nem perceber. Relacionamentos que elevam são como vento nas asas. Gente que torce, que apoia, que te puxa pra cima quando você começa a duvidar de si, não são perfeitos, mas são verdadeiros. E sinceridade, meu amigo, vale ouro. Esse capítulo aqui é para te ajudar a enxergar com mais clareza quem está te impulsionando e quem está te travando. Não é para sair cortando geral, mas para aprender a filtrar, e proteger principalmente, se conectar com quem vibra na mesma frequência de crescimento. Porque uma coisa eu te garanto, quando você se cerca de pessoas que acreditam em você, tudo flui mais fácil. Ideias nascem, coragem cresce, e os dias parecem até mais leves. É como se a vida sorrisse com você. Então, bora conversar sobre isso? Chegou a hora de ajustar o círculo e caminhar com quem te fortalece. Porque voar alto é bom, mas voar com a galera certa é melhor ainda. Me diz com quem você anda, que eu te mostro pra onde tá indo. Essa frase pode até parecer velha, mas vou te falar, ela nunca fez tanto sentido na minha vida. Sério mesmo. Um dia eu parei pra olhar com mais atenção e pensei, caramba, eu tô virando a
a média das pessoas que estão mais perto de mim. E não tô falando só de jeito de falar ou manias bobas. Tô falando de mentalidade, de visão de futuro, de hábitos, de ambição, de energia mesmo. É como se, sem perceber, a gente fosse se ajustando ao ritmo da galera ao redor. Se eles se acomodam, a gente acomoda. Se eles sonham alto, a gente começa a mirar mais longe também. Te juro, teve uma época em que minha roda de conversa era só reclamação, drama e pessimismo. Resultado, eu me sentia cansado, sem nem ter feito nada. Ficava empacado, desanimado, sempre com a sensação de que estava andando em areia movediça. Foi só quando comecei a me conectar com pessoas mais positivas, que falavam de solução, e não só de problema, que minha energia começou a mudar. Eu saía das conversas com vontade de agir, com ideias borbulhando, com fé no meu potencial de novo. A diferença era absurda. A verdade é dura, mas libertadora. Se você anda com 5 pessoas desmotivadas, adivinha quem será a sexta. Agora, se você se aproxima de quem te inspira, te provoca a crescer, te mostra caminhos novos, aí sim, você começa a subir de nível sem nem perceber. E olha, isso não é sobre abandonar ninguém. É sobre escolher com mais carinho quem merece seu tempo, sua atenção, sua escuta. Porque energia é contagiosa, menos tanto para cima quanto para baixo. Então aqui vai uma perguntinha sincera que eu mesmo me faço direto. As pessoas com quem você mais convive hoje, te puxam para cima ou te seguram no chão? Pensa nisso. Porque às vezes tudo que você precisa para destravar a próxima fase da sua vida é mudar quem está apertando os botões ao seu lado. Gente que drena X, gente que impulsiona aprenda a diferença. Sabe aquela sensação de sair de uma conversa mais leve, animado, com ideias pipocando na cabeça? E agora pensa no contrário, aquele papo que te deixa sugado, pesado, como se tivesse carregado um saco de cimento nas costas. Pois é, essa é a diferença entre conexões que impulsionam e conexões tóxicas. Demorei, mas aprendi. Tem gente que parece carregar uma nuvem cinza, onde vai sempre uma crítica, uma comparação, um drama, uma indireta. Tudo é difícil, tudo é impossível, tudo é culpa de alguém. E se você não se liga, começa a absorver esse clima sem nem perceber. Foi aí que caiu a ficha. Relacionamento tóxico não é só em namoro, viu? Pode ser amigo, parente, colega de trabalho, gente que te puxa pra baixo de fininho, com jeitinho, com boas intenções, e o pior, muitas vezes a gente insiste nessas conexões por costume, por culpa ou medo de parecer ingrato. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou o jogo pra mim. Tudo que suga sua energia sem te dar nada em troca, merece uma pausa. Nem que seja pra você respirar e repensar se vale continuar se doando assim. Agora, do outro lado da moeda, tem a galera que vale ouro. Gente que acredita em você mesmo quando você duvida, que te escuta de verdade, que vibra com tuas conquistas, como se fossem dela. Essas pessoas são como combustível de foguete, te lançam para lugares que você nem sabia que podia chegar. E sabe o melhor? Você pode cultivar esse tipo de conexão. Como? Sendo também esse tipo de pessoa. Sendo verdadeiro, generoso, curioso, interessado de verdade. Energia boa atrai energia boa, menos simples assim. Então, fica aqui o convite. Comece a prestar mais atenção no que sente depois de estar com alguém. Sai mais leve ou mais carregado? Te inspira ou te trava? Te coloca para pensar grande ou só planta dúvida e medo? A resposta tá nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhares. E o seu coração sente, confia nele. Olhar nos olhos, ouvir com o coração, o poder esquecido da empatia. Sabe aquela conversa que te abraça sem encostar? Aquele momento em que alguém realmente te ouve e não só espera a vez de falar? Power. Isso é empatia de verdade. E olha, muda tudo. A gente vive num mundo tão corrido, tão barulhento, que escutar virou luxo. Mas escutar de verdade, com presença, com alma, com o coração aberto, é cura. Cura para quem fala e para quem ouve. Porque tem dor que só precisa de um ouvido quietinho e um olhar que diga: estou com você. Quantas vezes eu só queria que alguém me ouvisse, sem tentar resolver nada, sem soltar aquele, mas comigo foi pior. Só ouvir, sentir comigo. E quando isso aconteceu, nossa, foi como tirar um peso invisível das costas. A empatia tem esse poder mágico de transformar peso em leveza. E o mais doido, a gente tem esse poder também. Cada vez que a gente escolhe se colocar no lugar do outro, sem julgar, sem pressa, sem filtro, nasce uma ponte. E ponte aproxima, conecta, sustenta. A troca verdadeira começa quando a gente para de tentar parecer certo e começa a tentar ser real. Quando a gente escuta, não só com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Quando o como você está não é só cumprimento automático, mas convite sincero para abrir o coração. E uma coisa linda que aprendi,
Todo mundo tá lutando uma batalha invisível. Todo mundo. Então antes de reagir, criticar ou sair apontando, respira. Honra nos olhos. Escuta. Sente. Empatia é enxergar a dor do outro, sem precisar entender tudo. E sabe qual o bônus dessa história? Quando você vive a empatia, a vida te devolve gente que também vai te ouvir, te acolher e te levantar nos seus dias nublados. Porque tudo que a gente oferece de coração volta com força dobrada. Então, bora praticar mais essa escuta de alma? Bora ser abrigo no meio do caos. E que a gente nunca se esqueça. As conexões mais fortes não nascem das palavras ditas, mas das emoções sentidas. Capítulo 7. Ação com propósito. Opa, chegou a hora de falar de um dos assuntos que mais mexem comigo. Agir com propósito. Sim, aquele tipo de ação que não nasce da pressa, nem da cobrança dos outros, mas do dentro, bem lá do fundo da alma. Quantas vezes a gente corre, faz 1000 coisas, print agenda, risca tarefas, mas no fim do dia bate aquele vazio, né? Aquela sensação de, tá, mas pra quê tudo isso? Pois é, foi aí que eu entendi que agir, só por agir, é como remar sem direção, você até se cansa, mas não sai do lugar. Nesse capítulo, quero te convidar para fazer diferente. Nada de viver no piloto automático. Chega de levantar todo dia só porque o despertador tocou. A gente vai começar a agir com intenção, com clareza, com verdade, porque quando você entende por que faz o que faz, o mundo gira de outro jeito. A verdade é que propósito não precisa ser um troféu brilhando no fim do arco-íris. Ele pode estar naquele cafezinho que você faz com carinho, no cuidado com quem você ama, no sonho que pulsa baixinho aí dentro do peito, tá tudo só esperando você olhar com mais presença e menos cobrança. Então, bora juntos nessa, porque a ação com propósito é o que transforma o comum em extraordinário. E esse pode ser o seu momento de virar a chave. Eu tô contigo nessa caminhada? Bora começar? Fazer por fazer não transforma. Mas Phaser.com. Propósito. Isso muda tudo. Sabe quando a gente entra no modo só vai, acorda, escova os dentes, trabalha, come, dorme, e no outro dia, repete tudo de novo. Parece que a vida virou uma playlist no repeat. E aí do nada vem aquele estalo, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Pois é, eu já me senti assim, muitas vezes, aliás, fazer por fazer é como andar numa esteira. Você se movimenta, mas não sai do lugar. E olha, cansa, viu? Gasta energia, ocupa tempo e preenche o dia. Mas não preenche a alma. Agora, quando a gente coloca propósito no que faz, até o simples vira especial. É como temperar o arroz do almoço com aquele quê de carinho. Ou trabalhar num projeto, sabendo que aquilo tá levando você para mais perto do seu sonho. A diferença não está no que você faz. Está no porquê você faz. Propósito é combustível invisível. Ele não aparece, mas você sente. Ele te empurra nos dias difíceis, dá brilho no olho e faz seu coração bater mais forte. E não precisa ser um propósito de outro mundo. Às vezes é só querer deixar o dia de alguém melhor, ou provar para si mesmo que dá conta. Então, se eu puder te dar um conselho direto do coração, pare de fazer por fazer. Faça com intenção, com sentido, com verdade. Nem que seja algo pequeno, mas que tenha valor para você, porque no fim, o que transforma a gente não é o quanto a gente faz, é com que propósito a gente faz. E isso, meu amigo, minha amiga, muda tudo. Descubra seu porquê, e tudo começa a fazer sentido. Já aconteceu com você de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas sentindo como se nenhuma tivesse realmente importância? Tipo, parece que a gente tá ocupado, mas vazio por dentro. Pois é, eu também já estive aí. E sabe o que faltava? Descabrir-me o porquê. A verdade é que quando a gente não sabe o motivo real de estar fazendo algo, tudo pesa mais. O corpo cansa mais rápido, a mente se perde, e o coração fica meio murchinho, sabe? Agora, quando você encontra o seu porquê, é como se ligassem a luz num quarto escuro. Tudo começa a fazer sentido, o caminho se revela, e até os tombos ganham propósito. O seu porquê é seu ponto de partida e também sua bússola. Ele te mostra o rumo quando tudo parece bagunçado. É ele que dá aquela força para continuar, quando o mundo diz que não vai dar certo. É aquela voz baixinha, mas firme, que diz: continua, você está no caminho, e não precisa ser um porquê grandioso, tipo salvar o mundo, ou criar a próxima revolução digital. Não, às vezes, seu porquê é só querer dar uma vida melhor para os seus filhos. Se sentir livre. Provar para você mesmo que consegue. E tá tudo certo com isso. Seu porquê é único, pessoal e sagrado. Então faz um favor para si mesmo. Para um pouco, respira fundo e se pergunta: por que eu faço o que eu faço? Se a resposta vier meio embaralhada, tudo bem. Às vezes ela vem num sussurro. Outras,
grita na cara. Mas ela tá aí dentro de boca, e quando você descobre seu porquê, meu amigo, o como vira detalhe, o caminho aparece. E a vida muda paixão, missão e consistência, o trio que muda o jogo. Sabe quando a gente vê alguém brilhando, tipo voando mesmo? Aí a gente pensa, caramba, que sorte é dessa pessoa. Mas ó, vou te contar um segredo. Não é sorte, é combinação certa. É mistura fina de paixão, missão e consistência. Esse trio é como aquele tempero que dá gosto na vida e muda tudo. Sério mesmo. A paixão é o fogo. É o que faz seu olho brilhar, seu coração bater mais rápido e te arranca da cama mesmo nos dias nublados. Quando a gente ama o que faz, até o cansaço parece diferente. Tem gosto de missão cumprida, sabe? E por falar nisso, a missão é o rumo. É o porquê você faz o que faz. É aquilo que vai além de você, que te conecta com algo maior. Quando você entende sua missão, até os dias difíceis viram parte do plano. Você para de correr em círculos e começa a caminhar com propósito. Agora, a consistência é o segredo dos campeões. É o que separa quem sonha de quem realiza. Porque não adianta nada ter paixão e missão se você não está disposto a aparecer todo dia, mesmo quando a empolgação passa. A consistência é chata. Às vezes, eu sei, mas é ela que constrói. Tijolinho por tijolinho junto aos três, pronto. Você tem nas mãos o trio que muda o jogo da sua vida. E não precisa fazer tudo de uma vez não. Vai no seu ritmo, Kamika, buscando aquilo que acende seu coração, depois encontra uma forma de isso servir para o mundo. E aí, meu amigo, repete, todo dia, com amor, com fé, com coragem. No fim das contas, sucesso não é mágica, é movimento. E quando você tem paixão, missão e consistência, o universo inteiro joga no seu time. Capítulo 8. Superando obstáculos e mantendo o ritmo. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é o seguinte: obstáculo não avisa quando vai aparecer. Ele simplesmente surge no meio do caminho, bem na hora que a gente está animado, cheio de gás, achando que agora vai. Aí, pá, tropeço. Às vezes pequeno, às vezes daqueles que faz a gente cair de cara no chão. Mas sabe, o que é louco? É aí que mora o crescimento de verdade. É no meio da dor, da dúvida e da vontade de desistir que a gente descobre do que é feito. E deixa eu te contar, você é feito de coisa boa demais. Esse capítulo é tipo um empurrão com carinho. Um lembrete de que não é porque o caminho apertou que você está no lugar errado. Na real, é bem o contrário. Quando os desafios aparecem, é sinal de que você está se movendo. Parado, não enfrenta nada, né? A gente vai falar aqui sobre como driblar os perrengues, levantar mais forte depois das quedas e, principalmente, como manter o ritmo mesmo quando o mundo parece querer te puxar para trás. Porque sucesso não é sobre velocidade, é sobre constância. Então se prepara, vamos juntos virar essa página com coragem, com verdade e com aquela dose de fogo no olhar. Porque superar não é dom, é treino. E manter o ritmo é arte, vento. Contra também empurra. Quando a adversidade vira combustível. Sabe aquele dia em que tudo parece dar errado? Acorda atrasado, perde o ônibus, recebe uma má notícia, o café esfria. E para piorar, ainda vem aquele pensamento. Acho que hoje não era para ser. Já passei por muitos desses dias. E por muito tempo achei que a adversidade era sinal para parar, recuar, me esconder do mundo. Mas olha só, com o tempo percebi uma virada de chave poderosa. O que hoje me desafia é o que amanhã me fortalece. A adversidade, quando bem encarada, não freia, ela empurra. E empurra bonito! A vida, meu amigo, não pega leve com quem quer viver grande. Vai testar seus limites, vai bagunçar seus planos, vai provocar suas emoções, mas Erwin, é nesse caos que a gente cresce. É ali, no meio do aperto, que nasce a força que a gente nem sabia que tinha. E eu falo com um coração aberto. Não existe história de superação sem um bom obstáculo no caminho. Aquilo que hoje parece te atrasar, pode ser justamente o que vai te dar o empurrão que faltava. É tipo vento contra, dá mais trabalho, mas também te faz ganhar músculo emocional. Então se a vida tá puxada, respira fundo. Não é castigo, é convite. Convite para você se tornar mais resistente, mais criativo, mais você. A adversidade é aula prática de coragem. É treino disfarçado de problema. E ó, se for para tropeçar, que seja para frente. Combinado? Porque cair faz parte, mas continuar no chão não é a opção. Levanta com estilo, sacode a poeira e deixa o mundo ver do que você é feito. Fracasso não é fim, é fôlego. Aprendendo a cair para levantar mais forte. Vou te contar uma verdade que doeu em mim por muito tempo, mas que hoje é libertadora. Fracassar não te faz um fracassado. Ufa, né? Porque
Se fosse, eu já estava aposentado disso tudo há tempos. Já tropecei em ideia que parecia genial. Já investi tempo, energia, coração e vi tudo desmoronar. Sabe aquele gosto amargo da frustração? Eu conheço bem, e por um bom tempo, eu deixei isso me definir. Mas aí um dia me veio um estalo. E se cada fracasso for, na real, uma aula disfarçada? Foi aí que tudo mudou. Eu parei de fugir dos meus tombos e comecei a olhar para eles com mais carinho. Em vez de me perguntar por que isso aconteceu comigo, comecei a perguntar: o que isso quer me ensinar? E olha, o que eu descobri foi mágico. Os fracassos são professores duros, mas são os que mais ensinam. Eles mostram onde a gente erra, onde exagera, onde falta atenção e, principalmente, mostram o que a gente aguenta. E a gente aguenta muito mais do que pensa, viu? Hoje, quando algo dá errado, eu ainda fico chateado, sou humano, né? Mas logo depois, eu respiro, pego papel e caneta e anoto. O que eu aprendi com isso? Esse simples hábito virou minha virada de jogo. Porque errar todo mundo erra. Agora, errar e não aprender é que é o verdadeiro fracasso. Então, se algo aí na sua vida não saiu como planejado, fica tranquilo. Não se julga, não se esconde, levanta, limpa a poeira e escreve a lição. Porque no fim das contas, quem aprende com o erro nunca volta para o mesmo lugar. Levanta, sacode a poeira e assume o comando. Olha, se tem uma coisa que a vida me ensinou, na marra foi isso aqui. Ninguém vai te salvar. Nem o universo, nem o chefe, nem a fada do foco. Acordar para essa realidade dói, mas também liberta. Porque quando a ficha cai, a gente percebe que o jogo muda, mesmo quando a gente muda. E é aí que entram duas palavrinhas que viraram minha base de tudo: resiliência e autorresponsabilidade. Sim, eu sei que parecem termos de palestra motivacional, mas não, calma. Aqui, o papo é reto. Tô falando de coisas simples que você pode aplicar ainda hoje, aí na sua rotina corrida no meio do caos, da ansiedade, do não sei por onde começar. Uma técnica que eu amo e funciona de verdade é o famoso respiro consciente. Quando tudo começa a desmoronar, e olha, às vezes desmorona bonito, eu paro, fecho os olhos e respiro bem fundo. Não é meditação mística, é só pausar antes de pirar. Dá pra fazer no banheiro do trabalho, na fila do banco, até dentro do carro. Outra coisa que mudou meu jogo foi me perguntar o tempo todo: o que eu posso fazer com o que eu tenho agora? Essa pergunta tira a gente do modo coitado. E joga direto pro modo protagonista. Porque, no fim das contas, autorresponsabilidade é isso. Parar de apontar o dedo e começar a mexer os próprios pauzinhos. E quando o bicho pega, quando tudo parece desandar, eu me lembro de um truque poderoso: reviver mentalmente as vezes que eu venci alguma batalha difícil. Isso reativa a minha confiança. Me lembra que eu sou mais forte do que imagino e que se eu conseguir uma vez, posso conseguir de novo, e não posso esquecer do clássico, né? Escrever, desabafar no papel. Chama-se journaling, mas eu gosto de chamar de faxina interna. Tiro tudo da cabeça, coloco no papel e vejo as coisas com mais clareza. Já me salvou de surtar 1000 vezes, então, se hoje você tá aí meio perdido, achando que não dá conta, respira comigo. Você não precisa resolver tudo agora, mas precisa assumir o que é seu. Isso é resiliência. Isso é ter poder. No fim, a vida vai te testar. Vai mesmo. Mas a diferença é que agora você tem ferramentas na manga, coragem no peito e consciência nas mãos. E, olha, isso já é meio caminho andado. Capítulo 9. Você é o seu maior projeto. Sabe quando a gente passa horas planejando coisas para os outros, se dedicando, quebrando a cabeça para dar conta de tudo, mas esquece de olhar para dentro? Pois é, eu também já fui assim. Até que um dia a ficha caiu com um estrondo. Caramba, eu sou o projeto mais importante da minha vida? Sim, meu amigo, minha amiga. Você é o seu maior investimento, sua construção mais valiosa, sua obra-prima em andamento. E o mais doido é que muita gente passa a vida inteira tentando consertar o mundo lá fora, sem nem começar a se lapidar por dentro. Nesse capítulo aqui, eu quero abrir teu olhar. Quero te convidar para enxergar seu valor, seu potencial bruto, sua capacidade infinita de evoluir. A gente não veio ao mundo para viver no automático, feito robozinho de segunda a sexta. A gente veio para crescer, errar, acertar, cair, levantar e, menos o mais importante, se reinventar quantas vezes for preciso. E não se engane, esse processo não é sobre se tornar perfeito ou seguir alguma régua dos outros. Isso abre a volta para si, se priorizar sem culpa, e entender que, quando você se coloca como prioridade, o resto começa a entrar nos eixos quase como mágica. Então bora juntos nessa, porque quando você entende que a sua melhor versão não está pronta, está sendo construída, tudo começa a fazer mais sentido. Se prepara, porque daqui pra frente, o projeto mais incrível da sua vida vai ganhar forma.
Você, ainda, tô em obras. E tá tudo bem. Já percebeu como a gente vive achando que vai chegar lá? Como se existisse um lugar mágico onde tudo se resolve, o cabelo para de cair, a conta fica gorda, a paz se instala e os boletos evaporam. Pois é, ilusão pura. A real é que a vida não tem linha de chegada. Ela é uma construção contínua, uma eterna reforma. Um canteiro de obra com poeira, barulho, tropeço e recomeço. Confesso, por muito tempo, eu ficava nessa neura de alcançar um ponto final. Como se, quando eu ganhasse X reais ou tivesse Y conquistas, pronto, tudo estaria resolvido. Mas sabe o que eu descobri? Que o jogo nunca termina. A gente não é prédio pronto, a gente é obra em andamento menos, com direito a cimento fresco, rachadura inesperada e troca de piso de última hora. E quer saber? Isso não é ruim. Na verdade, é libertador, porque significa que está tudo bem. Não estar 100% pronto. Tá tudo bem ainda. Aprender, tropeçar, mudar de opinião, recomeçar do zero se for preciso. A cada dia, a gente coloca mais um tijolinho. Às vezes o cimento é forte e firme, às vezes desmancha na chuva. Mas tudo faz parte da estrutura. Tudo contribui para essa versão mais alinhada, mais inconsciente, mais viva de quem a gente é. Então, meu amigo, minha amiga, para de se cobrar por não ter chegado ainda, porque não existe esse tal de cheguei. Existe o estou indo, o estou crescendo, o estou construindo. E sinceramente, essa estrada cheia de curvas, com placas tortas e paisagens inesperadas, é onde está a beleza da coisa. A vida não é sobre o fim da obra, é sobre a arte de construir menos com alma, com propósito e com coragem. E enquanto houver cimento, vontade, tamo no jogo, brindando cada passinho, porque o sucesso não mora só no final. Sabe aquela mania que a gente tem de só comemorar quando chega lá? Pois é, tá na hora de parar com isso. Porque se a gente só celebra no final, corre o risco de nunca celebrar nada. E sinceramente, quem foi que disse que só o resultado final é digno de festa? Eu aprendi, na marra, que cada pequeno passo vale ouro. E não tô exagerando não. Um dia em que você acorda e faz o que prometeu para si mesmo merece palmas, um não que você deu para aquilo que te atrasa. Parabéns. Até aquele dia em que você tava na bad e mesmo assim seguiu firme. Cara, isso é vitória. A vida é feita desses microavanços. É um quebra-cabeça, onde cada pecinha conta. Tem gente que só valoriza quando vê o quadro completo, mas eu aprendi a me apaixonar por encaixar uma peça de cada vez. Às vezes, parece pouco, mas é esse pouquinho de cada vez que vai te levar longe, sem você nem perceber. Então, bora mudar o olhar? Em vez de só mirar lá no topo da montanha, vamos dar um sorriso a cada metro subido. Porque olha, é nesse caminho que a mágica acontece. É ali que a gente cresce, se fortalece e descobre do que é feito. Comemorar não é vaidade, é combustível. É aquele empurrãozinho que diz: você está indo bem? Continua. Não importa se você correu uma maratona ou só conseguiu levantar da cama. Reconheça, aplauda, sinta orgulho. A gente precisa parar de se tratar como robô e começar a se tratar como ser humano em evolução. Cada progresso, por menor que pareça, é uma prova viva de que você está se movendo. E isso, meu amigo, minha amiga, é poderoso demais para passar batido. Então já sabe, né? Próxima conquista, por menor que pareça, celebra com um café especial, um sorriso no espelho, ou até uma dancinha boba na sala. Porque você merece. Sempre. Segura o coração e vai. O segredo da disciplina emocional que faz você crescer. Te contar uma coisa que por muito tempo eu custei a entender. Crescimento de verdade não depende só de força, talento ou motivação. Depende, e muito, de disciplina emocional. E não adianta só saber o que fazer. Tem que segurar firme o peito quando a vontade de largar tudo aparecer. E olha, ela aparece, viu? A verdade é que viver tem seus altos e baixos. E nem sempre a gente vai acordar com vontade de dar show. Tem dias que a mente cansa, o coração pesa, e as emoções fazem um carnaval dentro da gente. Mas é aí que entra o tal do autocontrole. Não é sobre engolir tudo e fingir que está tudo bem. É sobre saber como lidar, quando respirar e por quê. Continuar. Disciplina emocional é tipo músculo. Se treina. Começa pequeno. É dizer não para aquele impulso de explodir. É escolher respirar fundo em vez de gritar. É parar, refletir e agir com intenção. Dá trabalho. Dá. Mas meu amigo, minha amiga, os frutos disso são doces demais. Eu já perdi tempo demais reagindo sem pensar, me sabotando, me comparando, desistindo no meio do caminho. Até que entendi. Minhas emoções não podem ser as donas da minha vida. Eu posso sentir tudo, mas não preciso obedecer a tudo.
E sabe o que é mágico nisso? Quando você começa a dominar o que sente, sem ignorar, mas acolhendo e canalizando, você vira uma máquina de crescer. Porque nada para a crítica não te derruba. A dúvida não te congela. O medo não te trava. Você sente, mas segue. Então, se você quer mesmo crescer, anota aí. Cuida da sua cabeça como quem cuida de um jardim. Não deixa erva daninha se espalhar. Troca pensamento tóxico por ideias que te elevam. Nutre a mente com conteúdo bom, com conversa boa, com silêncio quando for preciso. E acima de tudo, aprenda a não se abandonar em dias ruins. No fim, disciplina emocional não é sobre não sentir, é sobre sentir e continuar. Porque crescer, de verdade, é para quem não se deixa dominar por tempestade interna. E aprende a dançar na chuva com o coração firme e os pés no chão. Bora nessa? Porque se tem uma coisa que eu aprendi quando você domina o que sente, você domina o que constrói. E aí, ninguém te segura. Conclusão: o sucesso mora em você. Chegamos até aqui. Ufa! Que jornada, hein? E se você está lendo isso agora, é porque alguma chavinha já virou aí dentro. E quer saber? Era exatamente isso que eu queria. A verdade é que o sucesso nunca esteve lá fora. Não está escondido em fórmulas mágicas nem na vida perfeita que você vê nas redes sociais. Não está em ganhar na loteria, nem em agradar o mundo inteiro. O sucesso mora em você. Aí mesmo. Aí dentro. Só esperando ser acordado. Eu sei que, às vezes parece que a vida pesa mais do que deveria, que as dúvidas gritam mais alto do que os sonhos. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você já tem tudo o que precisa para vencer. Só falta acreditar, decidir e agir. Porque quando a gente para de terceirizar a própria felicidade, as portas começam a se abrir onde antes só tinha parede. Não foi à toa que você pegou esse livro. Não foi por acaso que você chegou até o fim. Algo aí dentro te chamou, né? Aquela vozinha meio tímida, meio ousada, sussurrando: vai, é sua vez. E é mesmo. É sua vez de assumir o volante da sua vida. De parar de esperar o momento ideal e começar com o que tem. De olhar no espelho e dizer: agora sou eu por mim. Porque quando você se escolhe, o universo escuta e responde. Então, bora lá, bora continuar esse caminho? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é que o sucesso não é um lugar onde a gente chega. É um estado que a gente ativa e ele começa no exato instante em que a gente decide que já é o bastante para começar. Você não precisa ser perfeito, só precisa ser inteiro. De verdade, de coração, um passo de cada vez. E sei tropecker, tudo bem menos. Só não para, porque o sucesso, ele já tá dentro de você, só esperando você deixar ele sair. E agora, com todo o carinho do mundo, eu te digo, vai lá, brilha. O mundo está pronto para conhecer sua melhor versão. E se duvidar, volta aqui. Te espero com café, coragem e mais umas boas verdades para ti. Lembrar quem você é de verdade. Nada muda. Até você mudar. Já reparou como a gente vive esperando que o mundo mude primeiro? Tipo assim, quando eu tiver mais tempo, aí eu começo a me cuidar. Ou então quando eu ganhar mais, aí eu junto dinheiro. Só que a vida não funciona assim não. Sabe por quê? Porque nada muda até você mudar. É como ficar parado numa estação, esperando um trem que nem foi programado para passar ali. A gente se ilude achando que do nada tudo vai se ajeitar. Spoiler, não vai. Não sem um empurrão seu. E eu falo isso com carinho, viu? Porque já fiquei muito tempo sentado, reclamando da chuva, sem perceber que o guarda-chuva estava na minha mão o tempo todo. A verdade é que mudança não cai do céu. Ela nasce aí dentro, em silêncio no momento que você fala. Chega! É aquele basta que não grita, mas transforma. Aquele clique interno que não tem volta, quando você muda sua postura, sua energia, sua mentalidade, o mundo muda junto, como se fosse mágica menos. Mas é só você funcionando direito. E olha, mudar assusta, eu sei. Dá um friozinho na barriga, parece que tudo vai desandar. Mas, sinceramente, o que desanda mesmo é ficar parado demais. Quem não muda, trava. Quem não se mexe, enferruja. A vida quer movimento, quer atitude, quer um vambora bem dado mesmo com medo no peito. Então, se tá tudo igual aí, se os dias estão se repetindo como um disco arranhado, talvez seja a hora de olhar para dentro e perguntar: o que eu posso mudar em mim, agora? Pode ser pequeno, tipo acordar mais cedo, trocar 10 minutinhos de rede social por leitura, ou Dizer não onde antes você se anulava. O segredo é começar. Começar mesmo sem saber o final. Porque a verdadeira virada vem quando você entende que você é a peça-chave. Sem esperar aplausos, condições ideais ou céu limpo. É você, com você. E o resto vem na onda. Então bora
Muda o que tá te travando. Muda sua rotina, sua forma de pensar, sua conversa interna, porque quando você muda, tudo ao redor começa a se alinhar. E aí, meu amigo, a vida responde com um baita sorriso. Menos perfeição, mais verdade. Seja honesto com você. Vou te contar uma coisa que demorou, mas eu aprendi. A gente não precisa ser perfeito. Sério, esse peso de acertar sempre, de nunca falhar, de ter tudo sob controle, só cansa, esmaga a alma. E no fundo, sabe o que a gente mais precisa? Ser honesto com a gente mesmo. Tem dia que eu tô um trapo, que eu não dou conta, que me pego procrastinando, fugindo das minhas metas, das minhas promessas. E aí a vida acaba? Não. A verdade é que, se cobrar demais, não faz a gente andar mais rápido. Só faz andar com dor. O que faz diferença mesmo é parar, respirar fundo e dizer: beleza, hoje eu escorreguei, mas amanhã eu recomeço. Ser honesto consigo é reconhecer seus limites, suas sombras, suas pausas, sem culpa. É se olhar no espelho e não ver um robô que só produz, mas um ser humano que sente, que erra, que às vezes trava. Bem, você não é um projeto de vitrine, é um processo em construção. A real é que ninguém está vendo seu bastidor inteiro. Todo mundo mostra só os melhores takes da vida nas redes, mas você sabe o que rola por trás das cortinas. Então, não se compare. Não tente bancar o perfeito para agradar os outros. Se agradar precisa começar aí dentro, na sua verdade. E tem uma coisa poderosa que acontece quando a gente é sincero com a gente: a leveza chega. Você começa a andar mais solto, mais de boa, sem se esconder atrás de máscaras. Porque a autenticidade tem isso. Ela não te cobra personagem, só presença. Então bora deixar de lado essa ideia de perfeição inalcançável e começar a praticar a auto-honestidade real, aquela que acolhe e impulsiona, não aquela que julga e castiga. Porque a verdade mesmo é essa. Você não precisa ser perfeito. Só precisa ser inteiro, de verdade, cada passo conta. Eu tô me tornando quem eu vim ser. Olha, depois de tudo que a gente conversou até aqui, se tem uma frase que ficou batendo forte no meu peito, é essa. A cada escolha, eu me aproximo da minha melhor versão. E não é só bonito de falar, não. É poderoso de viver. Sabe por quê? Porque a vida não muda num estalo, num passe de mágica, ou só quando o ano vira. Ela muda nos detalhes, nas microdecisões, nos sims e nãos que a gente solta todo santo dia. Muda quando eu escolho dormir mais cedo, quando respiro antes de reagir, quando digo hoje eu não vou desistir de mim, e não precisa ser perfeito. Lembra? Só precisa ser real. Eu erro, tropeço, fico na dúvida, mas sigo. Porque, no fundo, eu sei, se hoje eu fizer um pouquinho melhor que ontem, já tá valendo demais. Tem dias que o mundo parece correr, e eu estou ali, indo devagarzinho. Mas indo, porque agora eu entendi. O segredo não é pressa, é direção. E cada vez que eu escolho com consciência, com verdade, com intenção, eu me aproximo da minha essência, daquele eu que estava me esperando lá na frente. Então bora fechar esse ciclo com força no peito e brilho no olho? A cada escolha, você também se aproxima da sua melhor versão. E não tem nada mais bonito do que ver alguém se reconstruindo. Com coragem, um passo de cada vez, e se um dia você esquecer, volta aqui e relê. Porque você está no caminho certo. E o melhor de você ainda está só começando a florescer.